Eu acho que, de alguma maneira, o humor, embora o Freud trabalhasse a ideia do xiste, né, a ideia daquilo que é a palavra que escapa como sendo uma manifestação do inconsciente, eu vou usar um termo que já se usou, o humor, acho que ele é uma maneira de resistência à brutalidade da vida, né? A vida tem uma brutalidade. Todo humorista tem uma alma atormentada, né? Os grandes, assim, os bons, eu adoro ver entrevista, você sabe, stand-up. Algo que mostre mais do processo da criação da comédia, eu adoro esse tema. Vários dizem, assim, que não dá pra você ser um comediante sendo totalmente normal, assim. Naquele momento do palco, é uma endorfina tão grande, ou o seu trabalho mexe com emoções tão intensas. Vários têm problemas familiares, quer dizer, quase todos, na verdade. Tem problemas familiares, problemas de depressão, porque é muito altos e baixos ali, aquele momento do palco. Você vive isso em certa escala. Eu estou começando a viver agora, mas a saída do palco, a volta pro momento, e lidar sempre com algo que é engraçado, né? Eu acho que quando você é palestrante, nas palestras, os momentos de maior prazer são quando o público está dando risada ou quando está batendo Cláudia, palma. Com eu sou casado disso, ela já ouviu ela dizer que ela é da área de teatro. Sim. O maior perigo é a primeira risada do público, que dá vontade de quem está falando, a partir dali, desviar um pouco do tema central e fazer com que tudo fique mais divertido e não necessariamente mais contributivo. Né? E quando você lida só com isso, ou seja, um stand-up hoje, ele tem que ser uma piada, um riso conectado do outro, assim, né? Os bons comediantes constroem isso para você quase ficar num show de 40, 50 minutos sem respirar, né? Você fica atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. E é muito difícil manter esse nível. E o artista se cobra para ter esse nível sempre alto, e isso é uma cobrança que acaba refletindo em outras áreas da vida com muito estresse. Olha, né? Você sabe que o humor vindo da arte, da convivência, da família, do afeto, é muito gostoso quando você tem uma relação amorosa com uma pessoa ou com pessoas que sejam bem-humoradas, porque isso te deixa em estado, né, muito mais alegre. Evidentemente, né, Pedro, você sabe, eu sempre lembro, né, é diferente ser risível e ser ridículo. A ridicularização é a maneira de você rebaixar. Já a ideia do riso, do risível, é muito mais gostoso. Né? Eu tenho na minha história e memória coisas ligadas ao mundo do circo, ao mundo do cinema, ao mundo da TV, são muito marcantes. Para mim, na minha trajetória, daquelas pessoas que fizeram humor, né, tem um que já faleceu, que é o Jerry Lewis, né, que foi para mim sempre um exemplo, né, de coisas no cinema, e o humor dele era meio abobado, porque ele era o humor do atrapalhado. Mas ele fez um dia uma coisa genial, que é um filme que depois o Ed Murphy fez de outro modo, que é o Professor Aloprado, usando o título em português. Sim. Pegaram um livro sério e fundo, como Dr. Jekyll e Mr. Hyde, isto é, o médico e o monstro, e fazer aquilo de um professor que se sente desprezado, que se sente diminuído, e ao tomar uma poção, um medicamento que ele cria, ele se torna um galã, e ele, como galã, começa a ser arrogante, perigoso, e ele, quando é o professor, não o é. Um pouco nossas duas faces. Ele nos faz rir muito com isso, mas nos leva a pensar. É difícil. Eu nunca esqueço, né, que uma das cenas mais geniais que eu vi, né, do Jerry Lewis foi num filme dele, que até não é tão marcante no cotidiano. Mas o que você está dizendo é que, eventualmente, esse filme ele é um pouco autobiográfico. Claro! E o Jerry Lewis morreu com bastante idade, Sim. com mais de 90 anos. E a fase final dele, é isso que eu estou dizendo, uma parte dos filmes finais dele, entre eles O Reis do Riso, é um pouco triste. Porque você vê que ele não consegue mais dar conta daquilo que seria um encantamento. Ele teve vários problemas de saúde também, né? Mas foi há bastante. Uma outra pessoa, para mim, admirável nesse campo, né, e aí há uma coisa que sempre se discute, né, é um outro comediante, que é o Mel Brooks, que está vivo, Sim. com quase 100 anos de idade, enquanto a gente faz o podcast, e eu espero que ele continue vivo. E ele me despertou uma questão, porque uma parcela grande dos grandes humoristas no Brasil, né, em alguma escala menos, por conta da nossa formação, mas especialmente nos Estados Unidos, eles têm origem judaica.
Se você pegar Jerry Seinfeld, Jerry Lewis, Mel Brooks... São os que têm uma estrutura psicológica talvez mais arranjada. Os que conseguiram ir além e ter uma vida familiar e ter, eventualmente... longevidade, né, na vida fora do palco, assim. Os judeus, sim, né, no caso. Eu lembro que quando eu descobri Mel Brooks, né, filmes como Banzé no Oeste, né, Jovem Frankenstein, e um dos meus favoritos, se eu não me engano, é A Vida é Simples, ou aquele que ele é um rico que vai passar um tempo na área mais pobre da cidade vivendo como mendigo. Aquilo é maravilhoso. Muita filosofia dentro disso. Um dos maiores escritores brasileiros, já falecido, um médico, Moacir Scliar, um gaúcho que foi, inclusive, da Academia Brasileira de Letras, tem coisas geniais. Ele é judeu de origem. Ele tem um livro do qual ele colaborou também sobre o humor judaico. E essa ideia do humor judaico é mostrar como que um povo que foi perseguido, que vive de modo diaspórico há século, né, tendo que ser expulso de vários lugares, que foi vítima, né, de um dos maiores horrores da história humana, que é o Holocausto e o nazismo no século XX, a grande pergunta é como é que é capaz ainda, né, de fazer humor. E eu acho que aí está a resposta. Não é como é que é capaz, né? É que a ausência do humor é a derrota completa. A ausência da possibilidade de alguma alegria mais esfuziante numa vida que é difícil, né, que é marcante, que é turbulenta, ela seria exatamente a rendição. Eu acho que, de alguma maneira, o humor, embora o Freud trabalhasse a ideia do xiste, né, a ideia daquilo que é a palavra que escapa como sendo uma manifestação do inconsciente, eu vou usar um termo que já se usou, o humor, acho que ele é uma maneira de resistência à brutalidade da vida. Né? A vida tem uma brutalidade. Então, você olha o cinema, você olha, né, quando você lê ou assiste o Alto da Compadecida, quando você ouve alguém dizendo algo que nos faz pensar, mas ao mesmo tempo nos faz bem, isso é exatamente a recusa à brutalidade da vida. Você acha que o povo judeu, então, ele é mais bem-humorado porque ele tem um histórico de perseguição e de ter que encontrar na dificuldade motivos para rir? Olha, uma das possibilidades, eu não faria o vínculo diretamente. Porque os grandes... Mas é alguém que tem que resistir mais. Dentro dos Estados Unidos, os grandes do stand-up e os grandes do humor são negros, né? Também. Ou seja... Sim, que é a lógica da resistência. A lógica da resistência. E dentro do Brasil, o que deu origem a várias vertentes do humor foi o Pasquim dentro de uma ditadura que fazia piada com aquele momento também. Você sabe que o Pasquim, que é um jornal que chamava a si mesmo, porque ele saía toda semana, eles passaram, a grande sacada de humor inicial do Pasquim foi dar-se o título de hebdomadário. Hebdomadário era o nome, eles se chamavam de hebdomadário, isto é, aquele que sai a cada 7 dias, né, que sai semanalmente. Eu li todos os volumes, todas as edições do Pasquim, de cabo a rabo. Desde que ele foi lançado, e eu li na semana. Né? Na semana. Eu comprava na banca, me lembro da banca que comprava depois que cresci. E ele serviu como forma de resistência. Você lembrou uma coisa ótima. Né? No Brasil, uma parcela do humor, originalmente, daquele que foi mais popular, ele veio de regiões um pouco mais sofridas. Por exemplo, parte do Nordeste brasileiro nos legou grandes humoristas. Né? Certo? Exato. Ou seja, isso vai contaminando no bom sentido. O Ceará, né? O Ceará mais do que tudo. Exatamente. Que é a terra dos comediantes, né? E talvez eu não tinha talvez pensado nisso, mas realmente o povo mais perseguido, o que está mais nas dificuldades, gera mais humor. E a gente sempre fala assim, o humor britânico é um humor seco, refinado. É um humor duro. Mas antes, deixa eu citar aqui uma coisa para não deixar passar os judeus, dos comediantes, porque aí a gente já passou por toda a história do humor. A gente começou falando lá dos anos 80, daquela coisa mais básica. E depois, na adolescência, a gente descobre um humor mais refinado. E depois, nos anos 2000, chega ao Brasil com força o stand-up. E um dos que eu acho que melhor representa essa vertente no humor é justamente o Fábio Rabin, que é judeu, né? Que é um dos que eu sou muito fã também. Eu acho que o Rabin, especialmente, né, estava dentro dessa origem do stand-up no Brasil, junto com o Porchat e com outros que estavam ali
mais no início, mas ele faz também um humor que tem a ver com a origem judaica até hoje. E nos Estados Unidos, os negros, a gente tem que falar do Dave Chappelle, do Chris Rock, do Ed Murphy mais atrás, do Mike Hart, do Kevin Hart, que tá bem alta agora. E lá atrás do Richard Dreyfuss? Sim, Richard Dreyfuss, não. Não. O Richard Dreyfuss não era negro. Não, era o... que depois, né? Você lembra de algum filme? O Bill Cosby. Né? Bill Cosby, quando era uma pessoa admirável. Quando era uma pessoa admirável. Mas aí que tá, viu como a vertente do comediante, né? Ou seja, uma vida fora dos palcos. Richard Pryor. Richard Pryor, exatamente. Richard Pryor. Nossa, são os grandes, são os papas disso daí. Interessante, né? Porque esse vínculo entre a resistência, ela tem a ver com outra questão também, né? Se você pega numa sociedade absolutamente racista como a norte-americana e a brasileira, a pessoa tem que se destinar a um trabalho em que ela vai ter que ter autoiniciativa ou não vai ser selecionada por critérios outros como entrevista. No Brasil, o esporte, o futebol, né? A dedicação àquilo que não é algo que você tem que ser a chancela de outra pessoa na hora de escolha. Nos Estados Unidos também, o esporte, né? Especialmente o basquete, por ser algo que é esporte de rua, né? No que se refere à negritude. Mas também o campo do humor. Afinal de contas, quando você lembra, no Brasil, um outro humorista que tem ascendência judaica, eu acho que a lógica aqui não é tanto o judaico em si, mas porque na comunidade judaica faz parte da convivência trazer o humor, a piada. Alguém criado numa família, como você lembrou, em que o humor faz parte do dia a dia, a tendência é que você se sinta à vontade para fazê-lo em outros ambientes. E, portanto, você leva isso também para a tua família. Sim. E também a tua filha, por exemplo, é bem-humorada. Ela é capaz de fazer brincadeiras, é capaz de contar histórias. Ela gosta de ser o centro das atenções. Isso, ela é incentivado. Né? Esse tipo de circunstância, ela é, antes de mais nada, uma marca, né, do que o humor é capaz de trazer. Em outras palavras, o humor nos faz bem.